Olá, galera! Continuando nosso estudo sobre Gálatas, vamos ler agora Gálatas 3, do 15 ao 29. Estudar sobre a lei, a promessa e a descendência. Então, quais são os objetivos? Entender que a lei não é superior à promessa feita por Deus. Entender que também que a lei é temporária e teve seu fim na morte de Cristo. Então, primeiro, Deus honra suas promessas. Gálatas 3, do 15 ao 18, versículo 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, destacando aqui essa parte, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. A herança é espiritual e não carnal. Deus fez uma aliança com Abraão antes da lei ser dada. Se Deus estabelecesse um jeito novo de salvar, então estaria voltando atrás na sua promessa. Salvação pela lei declara que Deus não honrou a sua promessa. Então, se Deus fez uma promessa a Abraão de que salvaria, e Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, então ele não pode, no meio do caminho, mudar as regras do jogo. Deus estaria sendo desonesto se Abraão fosse salvo pela fé e depois seus descendentes fossem salvos pela lei. Lembrando aqui que a descendência que é falado já não é mais uma descendência carnal como os judeus pensavam que combatiam Paulo na região da Galácia. Não, essa é uma herança espiritual. Deus não prometeu que salvaria todos os descendentes carnais de Abraão, mas ele prometeu que salvaria todos os filhos na fé, que têm a mesma fé, herança espiritual, nascidos do Espírito. Então a lei é uma guardiã. Versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, logo, a lei é contra a promessa de Deus? Não, a lei não anula a promessa. O que a lei faz? A lei freia as transgressões, a lei não invalida ou assume o lugar da promessa. A lei guia até a vinda de Cristo. A lei dada por Moisés, esse medianeiro aqui, de quem ele fala, é uma lei dada para instruir o povo, servir de guia, pedagogo, para orientar o povo como se comportar. Mas nunca essa lei foi dada para salvar. Pelo contrário, ela foi dada para condenar, para mostrar às pessoas que elas estavam em pecado. E a lei deixa claro qual é a transgressão, para que, uma vez que saibamos que nós somos pecadores, possamos recorrer a Cristo para nos salvar. Então, temos que lembrar que a lei teve um caráter temporário, um caráter para mostrar, olha, vocês não conseguem ser perfeitos, vocês precisam de alguém para justificar vocês. Esse alguém é Cristo. Continuando, deixamos a tutela da lei. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
Já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, o que esse texto está dizendo? A lei serviu de guia até a vinda de Cristo. Isso é um aio, tutor, pedagogo, uma pessoa que vai orientar até a maioridade. Mas, uma vez que veio a fé, ou seja, uma vez que Cristo morreu em nosso lugar, cumpriu a lei em nosso lugar, nós não precisamos mais da lei, porque ele já cumpriu nosso lugar. E fomos justificados por ele também. E se nós fomos batizados em Cristo, fomos revestidos dele, da sua natureza, da sua justiça. E somos filhos pela fé, não pela carne, como os judeus pensavam. Eles confiavam na sua descendência genealógica e não na fé que a Escritura estabelece. Então, depois que Cristo se manifestou, não estamos mais debaixo da tutela da lei. Somos revestidos de Cristo. A justiça dele nos é transferida por fé e a união com Cristo nos torna filhos de Deus e herdeiros da promessa. Então é vazio confiar na herança genealógica, na descendência de Abraão ou em rituais judaicos, porque nada disso consegue superar a fé, que é a promessa que Deus fez a Abraão. Então, como são as ordens dos acontecimentos? Deus faz promessas a Abraão. Depois, Deus dá a lei como guia para o comportamento do povo, não para a justificação. Terceiro tópico, ninguém consegue obedecer toda a lei e é culpado de pecado. São injustos. Então a lei mostra que todos são pecados. Todos são pecadores, estão encerrados debaixo do pecado. Quarto tópico, os crentes são salvos pela fé no Messias que viria. Então as pessoas, antes de Jesus, confiavam na salvação pela fé de que haveria um ungido, o Messias, um servo sofredor, que levaria sobre si os nossos pecados. Esse servo que nos justificaria, ele levaria nossos pecados em nosso lugar, nos tornando justos diante de Deus. Então, as pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela fé, assim como Abraão. Quinto tópico, Cristo vem, cumpre toda a lei, ou seja, ele obedece à lei em nosso lugar, morre em nosso lugar. Ele cumpre a lei que nós deveríamos cumprir e morre a morte que deveríamos morrer. Assim, somos justificados ao nos unirmos com ele. Então, a nossa união com Cristo nos torna justos, porque ele é justo, e nos torna cumpridores da lei, porque ele já cumpriu nosso lugar. Sendo assim, nos tornamos aceitáveis diante de Deus. E assim acontece a propiciação, a nossa justificação, regeneração e redenção. As pessoas não estão mais debaixo da lei, pois ela foi cumprida por Cristo em nosso lugar e fomos declarados justos, ou seja, justificação. Todos são injustos, conforme a lei, mas quem está em Cristo é justificado, tornado justo. Então, depois que Jesus veio, as pessoas são salvas pela fé no Messias que já veio. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as pessoas são salvas pela fé. Nunca foi pela lei. Dizer que fomos salvos pela lei é dizer que Deus falhou na sua promessa. Quais são as aplicações para a nossa vida? A lei teve caráter temporário. Insistir na observância da lei é crer num outro evangelho. Como Paulo fala, que seja anátema qualquer um que pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz de Cristo. Qualquer pessoa que prega um outro evangelho, salvação por fé mais obras, que não seja inteiramente pela fé em Jesus Cristo, que seja maldito. Segundo tópico, Deus nunca prometeu que salvaria pela lei. Em nenhum momento você vê isso escrito. Mas a lei guia até Cristo, que é o nosso referencial de conduta santa. Terceiro, somos herdeiros de Deus pela fé, não pela descendência carnal, pois somos nascidos do Espírito. Então essa é a nossa herança, essa é a nossa descendência, uma descendência espiritual. As promessas feitas a Abraão nos alcançam através de Jesus Cristo. E quarto, as pessoas eram salvas no Antigo Testamento pela fé no Cristo que viria. Crer que as pessoas eram salvas pela lei
é dizer que Deus voltou atrás na sua promessa. Então ficamos aqui com esse estudo. Até a próxima.